Pera aí. Gente, então olha só. Na nossa última aula que nós tivemos, que foi na semana retrasada, semana passada eu dei aula para vocês que eu tive alguns problemas aqui na minha lombar, né? Ainda estou com esse problema, mas já estou melhor, já estou conseguindo dar aula, então vamos embora, vamos tocar o barco. Eu comecei a explicar para vocês função polinomial do segundo grau, mais conhecida como função quadrática. O que que eu falei para vocês? Eu falei que uma função quadrática é toda função do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são números reais e o a não pode ser zero. Por que que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, essa parcela zero, né? Então ela vai sumir aqui e aí ela deixa de ser uma função do segundo grau, uma função quadrática, e vira uma função do primeiro grau. Por isso que o nosso A, ele não pode ser zero. Você precisa saber resolver uma equação do segundo grau, que é igualar a função a zero. O que significa resolver essa equação do segundo grau? Significa que nós estamos encontrando os valores de x que tornam a equação verdadeira, que tornam a equação igual a zero. Significa que nós estamos encontrando as raízes daquela equação. Significa que nós estamos encontrando os valores onde o gráfico toca o eixo x. E para isso, nós temos duas formas. Nós temos a forma quadrática, que é aqui no Brasil é conhecida como fórmula de Bhaskara, que é, calcula o deltinha primeiro lá, né? Ou o discriminante, chama de discriminante ou delta, b ao quadrado menos 4ac, e faz a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Ou podemos aplicar soma e produto, que é você tentar resolver mais de cabeça. A soma tem que ser menos b sobre a e o produto tem que ser c sobre a. Por ter esse c sobre a e esse menos b sobre a, só é indicado você fazer soma e produto se o seu a for 1. Se o a for 1, fica mais fácil, né, de você aplicar isso aí. Porque se o a não for 1, aí você vai ter fração, nossa, vira uma canseira. Então não seria esse o caminho. Né? E aqui eu mostrei para vocês como um exemplo, né? Se eu tenho essa equação x² menos 10x mais 24, eu ensinei você por soma e produto, né? Que deu 4 e 6. O que significa isso? Isso significa que se eu jogar 4 no lugar do x, a resposta da equação é zero. Se eu jogar 6 no lugar do x, a resposta da equação é zero. Fiz por basta com vocês e fiz aquela malandragenzinha, né? Que foi fatorando o C, né? Se o C é positivo, a gente soma os valores, vai somando os valores encontrados, e se o C é negativo, nós vamos subtraindo os valores encontrados. Aí eu fiz mais algumas aqui com vocês, né? Por soma e produto e por fatoração, só para a gente ir treinando mesmo, só para a gente ir brincando. Mas lembrando que você sempre pode fazer Bhaskara, você não é obrigado a fazer dessa forma. E aí nós começamos a ver o gráfico de uma função quadrática. Nós começamos a estudar sobre o gráfico. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. O coeficiente A, ele serve para dizer a concavidade da parábola. Ele serve para dizer se a parábola é côncava para cima ou côncava para baixo. Se o A é positivo, eu tenho uma parábola côncava para cima. Até que eu falei para vocês, se eu sou positivo, eu sou uma pessoa feliz. Agora, se eu sou negativo, eu sou uma pessoa triste, né? Concavidade para baixo. E esse pontinho aqui da parábola, ele é muito especial. Ele é muito especial. Porque nesse caso aqui, ó, ela só decresce, 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 decresce. Chega nesse ponto, o que faz com ela? Ela cresce. Por isso que esse ponto ele é chamado de ponto mínimo. É o menor valor da função. Já aqui acontece o contrário. Antes do vértice, ela cresce, 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 cresce. Chegou até aqui no vértice, ela decresce. Então, nesse caso, o vértice vai ser o meu ponto máximo. E aí você tem que saber como que a gente calcula o x-vértice
E como que a gente calcula o y vértice? X vértice é menos b sobre 2a. E y vértice, menos delta sobre 4a. E aí eu coloquei para vocês como exemplo aquela mesma equaçãozinha do início, né? X quadrado menos 10x mais 24, eu coloquei ela em forma de função, para a gente desenhar o gráfico. F de x igual a x quadrado menos 10x mais 24. O que eu falei para você? Primeira coisa, encontra o vértice. Então a gente encontrou o vértice. X vértice menos b sobre 2a, deu 5. Y vértice menos delta sobre 4a, deu menos 1. Segundo passo, encontre as raízes se houver. Então a gente vai encontrar as raízes caso haja, né, essas raízes. Então nós já tínhamos encontrado 4 e 6. E o terceiro passo, para ficar bem filezinho, o valor de C. Por que o valor de C? Porque o valor de C é sempre onde vai tocar o eixo Y. Por que o C é sempre onde toca o eixo Y? Se um ponto está em cima do eixo Y, é porque o meu x vale zero. Então, se você pegar a função quadrática, que é fx igual a ax quadrado mais bx mais c, e no lugar do x você colocar zero, isso zero, isso zero, só sobra o valor do c. Por isso que sempre onde a parábola tocar o eixo y, sempre será o valor do c. Tá? E aí as raízes é onde toca o eixo x. Então, se não tiver raiz, não vai tocar o eixo x. E o vértice está aqui, ó, 5 e menos 1. Aí eu peguei, joguei para vocês mais um exemplo. Joguei mais um exemplo. Nesse exemplo, pessoal, olha que bacana. Nós colocamos que o fx é x quadrado menos 4x mais 5. Aí a gente foi calcular o delta. Deu negativo. Se o delta deu negativo, significa que não tem raiz real. Seria uma raiz complexa, tá? Não tem raiz real. Seria uma raiz complexa. Se não tem raiz real, o gráfico não pode tocar o eixo x. Se não tem raiz real, o gráfico não pode tocar o eixo x. Então, por isso que aqui não tocou o eixo x. Ó. E aí nós calculamos o vértice, deu 2 e 1. Marquei o 2 e 1. E eu sei que aonde toca o eixo y é sempre no C. Aqui no caso é 5, né? O nosso C é 5. Então vai tocar aqui no 5. Pronto. Já fiz a parábola. Dibas, né? Dibas. Olha só. Então eu vou passar aqui para vocês. Né? Eu queria um tempinho que você pegasse aí o lápis, né, e rabiscasse. Eu vou passar 3 parábolas para você desenhar aqui para mim. Beleza? Desenha aí no material de vocês. Rapidinho, vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem essas funções, esses gráficos. Ó, primeiro você vai fazer essa aqui para mim, ó. Já vai fazendo aí.
Vai lá, um tempinho para você fazer aí. Qualquer coisa pode falar comigo que eu tô aqui para te auxiliar. Essas três aí. Calcula o vértice primeiro. Aí depois de calcular o vértice, você tenta encontrar as raízes, se tiver. E o C depois. Bom, vou te ajudar com o primeiro. Eu acho que já deu tempo de fazer pelo menos o primeiro. Beleza? Bom, vamos calcular o x-vértice. Como que a gente calcula x-vértice? X-vértice é menos b sobre 2a. Então ficaria o menos da fórmula, o b, que é menos 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então fica 4 positivo dividido por 2. Então x-vértice é 2. Agora eu preciso calcular o y-vértice. Para calcular o y-vértice, você tem duas formas, tá bom? Duas formas para calcular o y-vértice. Você pode calcular o delta primeiro, não tem problema, tá? Delta é b ao quadrado, então menos 4 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 5. 4 ao quadrado é 16. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 5, 20. 16 mais 20, 36. Então, quem é o nosso y-vértice? Y-vértice é menos delta sobre 4a. Então, ficaria menos 36 sobre 4 vezes 1. Menos 36 dividido por 4, menos 9. Essa é a primeira forma de encontrar o y-vértice. Agora, você poderia ter encontrado o y-vértice? Bom, estão falando aqui que não entendeu o y-vértice.
pela formulazinha, só substituir na fórmula. Y, como que a gente calcula o y vértice? Menos delta sobre 4A. Calcula o delta. Como que a gente calcula o delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso é o delta, que você aprende lá no 8º ano. Mas quem é o B? O B aqui é o número que acompanha a incógnita elevada a 1. Então, o B é o menos 4. Esse é o B, esse é o C, e o número que está junto com o x quadrado aqui, que no caso seria o 1, ele é o A. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 5. Então, vai ficar 16, menos vezes menos é mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. 16 mais 20, 36. Agora eu volto aqui na fórmula do y vértice, menos delta sobre 4A, e substituo. Menos o valor de delta, 36. Sobre 4 vezes o A, que é 1. Então, isso é menos 36 dividido por 4. 36 dividido por 4, 9. Mas então menos, né? Então, menos 9. Essa é a primeira forma, tá, de você encontrar o y vértice. A outra forma que você teria por nada para encontrar o y vértice, tá? A outra maneira que você teria de encontrar o y vértice é no lugar do x colocar 2. É no lugar do x colocar o x vértice. Se o x vértice é 2, eu vou colocar 2 no lugar do x. Olha o que vai virar. X ao quadrado, então ficaria 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o x, que é 2, menos 5. Então, o y vértice vai ser 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. E aí tem o menos 5 aqui. 4 menos 8, menos 4. Menos 4 com menos 5, menos 9. Sacou? Então, para encontrar o y vértice, você tem essas duas maneiras para calcular. Ou você usa a fórmula, ou você vai lá no lugar do x e coloca o x vértice que você encontrou. Beleza? Você tem essas duas maneiras. Dessa forma, pessoal, eu já encontrei o meu vértice. Eu já sei que o meu vértice é o x valendo 2 e o y valendo menos 9. Agora, você precisa encontrar as raízes. Para encontrar as raízes, você tem duas formas. Ou você faz Bhaskara, ou você faz delta. Quem encontrou as raízes aí? Fala para mim quanto que deu o resultado das raízes. Resolvendo a equaçãozinha aqui, quanto que deu as raízes aí? Ou ninguém conseguiu chegar nas raízes? Dessa primeira equação. Não é isso não, Léo. Não é isso não.
É isso aí, Wellington. É isso aí. Não, aí é posicional trocado. É 5 e menos 1. 5 e menos 1. Bom, vamos... Estou vendo aqui que o espaço não vai dar. Então, vou fazer o seguinte. Vou tirar isso aqui. Que eu faço mais abertamente aqui. Ó. Vamos fazer soma e produto. Vamos fazer soma e produto. Ó, pela teoria que eu passei para vocês, é o seguinte. Soma e produto é você tentar resolver mais de cabeça. E tá muito fácil isso aqui. Para você resolver por soma e produto. Tá bem simples. A soma tem que dar o sinal trocado do B. Isso é quando A é 1. O B é menos 4. Troca o sinal dele. Fica 4. E a multiplicação tem que dar o valor do C. Não muda o sinal do C. Menos 5. Então, quais são dois números que você soma, dá 4, e multiplica, dá menos 5? Esses dois números, 5 e menos 1. 5 menos 1 é 4, e 5 vezes menos 1 é menos 5. Então, aqui já estaria resolvido. Já estaria resolvido. Eu já achei que o meu x' é menos 1 e o x duas linhas é 5. Já encontrei as respostas. Agora, se você não quer fazer por soma e produto, você vai ter que fazer Bhaskara. Você vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. X é igual menos B, mais ou menos, raiz quadrada, olha o tanto que fica demorado, de delta, dividido por 2A. Então, meu X aqui, ó, vai ser o menos da fórmula, o B, que é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente já tinha calculado, que era 36, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, aqui nós vamos ter menos vezes menos, mais raiz quadrada de 36, 6, e 2 vezes 1, 2. Fala, Dudu! Bom dia! E aí, gente, a gente usa o x' e o x duas linhas. A gente vai usar um positivo e o outro negativo. Normalzinho, igual você aprendeu lá no pré-chulé. X' é 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. X duas linhas. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Viu só? Então, tudo depende de quão ágil você vai querer ser. Beleza? Então, vamos fazer agora o gráfico. Eu já encontrei tudo que eu precisava. Ó. Eu já encontrei o vértice. Nesse caso, tem raízes. Eu encontrei as raízes. E também já sei o C, que é menos 5. Então, se eu já sei esses 3 passos, gente, fica muito fácil fazer a parábola. Olha só. Claro que eu não vou fazer no tamanho real, né, mas bem próximo do real. Eixo X, eixo Y.
As raízes é onde toca o eixo X. Então, no caso aqui, seria menos 1 e 5. Vou colocar aqui, ó. Menos 1. E vou pôr o 5 aqui. Nós vimos que o x-vértice é o ponto médio das raízes. Por isso que deu 2. Então, o x-vértice vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,5. Aqui, ó. Meu x-vértice vai ser 2. E o y-vértice deu menos 9. Vou pôr aqui, menos 9. Então, esse aqui é o meu vértice. Olha aí, gente. Lindo demais da conta. E já sei o C, que o C é onde toca o X. Então, mas do jeito que está aqui, já dá para desenhar a parábola. A gente já sabe que a parábola vai ser assim, ó. Olha lá. E eu já sei que esse carinha aqui, ó, é o C, menos 5. Já está desenhada a parábola. Então, o problema é que quanto mais você não souber resolver a equação, mais vai demorar para você finalizar a questão. Agora, quanto mais rápido você souber, mais direto vai ser. Pergunta, gente. Ficou claro para vocês o que vocês vão ter que fazer? Deixa eu só jogar para cá enquanto vocês estão finalizando aí as chamadas aí. Bora ligar as câmeras, gente. Bora ligar as câmeras. Vocês estão ligados, tem que ficar com a câmera ligada. Nossa, ficou bem redundante. Vocês estão ligados, tem que ficar com a câmera ligada. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Véi, bora, mano. Bora, ajuda nós aí, pai. Vamos estudar, bora estudar, bora estudar. Aqui, ó, voltar aqui para caso alguém queira pegar alguma informação aí. Tirar esse troço aqui, tirar esse troço aqui. Só o ouro. Vou aqui assim, para ficar bacaninha. Pegar aqui, colocar aqui também para vocês. Pronto. Tá aí. Fechou então, ó. Lembra desses passos. Encontrar as raízes, se tiver. O vértice é o principal. E o C. Com o vértice e o C já dá para desenhar a parábola. Beleza, gente? Então vou passar aqui, ó, para a próxima. Sem enrolação. Fechou? Passando aqui para a próxima. Vai lá, mais um tempinho para você fazer aí para mim essas duas. Rapidão, rapidão. Bora lá.
Bora lá, gente? Senão não vai dar tempo, né? A gente precisa finalizar essas duas coisinhas aqui. Que na próxima aula eu preciso te mostrar outra coisa. Então, olha só. X vértice. X vértice é menos B sobre 2A. Menos da fórmula, B é menos 6. Sobre 2 vezes o A. Que é 1. Então fica 6 dividido por 2. 3. Então, meu x vértice é 3. E o meu y vértice? Menos delta sobre 4A. Então, tu pode calcular o deltinha aqui antes, não tem problema. Calcula o deltinha aqui, 2t, ó. Deltinha é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 10. Ficou muito pequenininho. Vou fazer mais embaixo aqui para não ficar tão bagunçado. Ó, delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 10 positivo e não menos 10. Menos 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 10, 40. Então dá 40 negativo. 36 menos 40, menos 4. Eita, gente! O delta deu negativo. Escreve aí para mim no bate-papo aí. O que significa se o delta deu negativo? O que isso significa? Se o delta deu negativo, o que isso significa para a gente? Aí é triste. Que é triste? Não, né? Significa que a Yasmin acabou de falar. Se o delta é negativo, significa que não toca o eixo X. Não toca o eixo X. Não vai tocar o eixo X. Então, olha que massa. Eu já encontrei que o vértice é o X valendo 3 e o Y valendo 1. Já sei que não toca o eixo X, porque não tem raiz real. Tem raiz, tá? Ano que vem vocês vão aprender comigo. Se eu estiver dando aula para o segundo ano que vem, né? Vocês vão aprender números complexos. Tem raiz, sim. Beleza? Tem resposta, sim, só que não é um número real. Então, não toca o eixo X, porque o delta é negativo. E já encontrei o vértice. Então, galera, ficou muito fácil. Ficou muito fácil. Olha só. Eixo X, eixo Y. Eu já sei que o meu vértice é o X valendo 3 e o Y valendo 1. 1, 2. Vou pôr o 3 aqui. Vou pôr 1 aqui. Olha lá. X valendo 3 e o Y valendo 1. Fechou? Ó, alguém ativou o microfone aí. Desativa, por favor, gentileza. Eric. Não. O Eduardo. Falou, Eduardo. E o Czão aqui, galera, vale 10. Então é onde toca o eixo Y. 10. Pronto. Com isso aqui eu já consigo desenhar. Eu sei que aqui é o vértice. Se aqui é o vértice, só pode pôr o abraço. Pronto. Essa seria essa parábola aí. Não toca o eixo X. Por quê? Porque o delta é negativo.
X vértice de cá agora. Já vou um pouquinho mais direto agora, para você ver tanto que, dependendo do seu raciocínio, fica mais rápido, fica mais fácil. Menos B sobre 2A. Então, isso é menos 4 dividido por menos 2, que dá 2. Y vértice menos o delta, né? Mas quem que vai ser o delta? Vou aqui no cantinho. Delta é B ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que também é menos 1. Então vai ficar 16, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Ou, não era isso que eu queria, tá? Corrija aí. Para mim, por favor. Aqui no lugar desse 1 aqui, pessoal, eu quero que seja 4. Tá? Dá uma corrigidinha aí, que eu queria que fosse isso. Você vai entender por quê. Então, aqui é 4. Então, 4 vezes 4, 16. Olha lá. Por que eu queria que fosse 4? Para o delta dar 0. Então, ficaria 16 menos 16. Delta deu 0. Se o delta deu 0, gente, o que significa? Delta deu 0. O que isso significa para a gente? Duas raízes iguais, certo, Léo? Show. Se são duas raízes iguais, vai tocar o eixo X quantas vezes? Uma vez. Vai só encostar no eixo X uma única vez. E eu já te digo aonde que é. É no vértice. É no vértice, exatamente, Léo. Muito bom, cara. Isso aí. Então ficaria menos o delta, que é 0, né? Dividido por 4 vezes o A, que seria menos 1. Bom, obviamente, isso é 0. Então, eu já sei que é no vértice. Eu já sei que o vértice é o x valendo 2 e o y valendo 0. Então, se eu fosse desenhar essa parábola, olha o que ficaria fácil. Ó, meu x vale 2 e o y vale 0. Então, quer dizer que o ponto está exatamente aqui em cima. Ah, peraí que teve um negocinho aqui. Deixa eu fazer aqui. Aqui. Meu x vale 2 e meu y vale 0. Então, está exatamente aqui em cima. E o meu c? Meu c é menos 4. Olha aí. Na verdade, ô Yasmin, quando o delta dá negativo, você não vai conseguir fazer soma e produto. Imagina você fazendo Bhaskara. Qual que é a raiz quadrada de menos 4? Que número que você leva ao quadrado dá menos 4? Isso não é um número real. Sacou? Aí você vai aprendendo que vem comigo que isso aqui é 2i. A resposta disso é 2i. É um número complexo. Né? Então não tem como eu fazer isso no plano cartesiano. Então por isso que o gráfico não iria tocar o eixo X. Fechou, Yasmin? Olha aí, galera. É isso aí, ó. Show de bola. Tá? Então, ó, por que eu escolhi esses 3 exemplos? Delta positivo, toca 2 vezes. Delta negativo, não toca. Delta igual a 0, toca uma vez. É isso aí. Perguntas? Dúvidas?
Tá claro? Tá escuro? Conta aí para mim.